Boa noite, boa noite. Antes de nós começarmos o nosso programa, vamos pedir ao ancião coordenador, que, sim, que é o anfitrião de casa, para nos levar em oração. Vamos todos de joelho. Oremos. Santo Deus, Santo Pai, pela graça te rendemos, porque és o nosso Criador. Pai, nesse momento, estamos no seu programa. Pai, obrigado por ter nos dado a vida, a saúde e permitir esta reunião para que pudesse acontecer. Pai, pedimos as bênçãos também para o nosso pastor, que incessantemente, a cada momento, tem estado aqui a traçar as estratégias no sentido de trazer essas almas para diante do Senhor. Pai, por favor, somos falhos, somos pecadores. Este momento queremos te pedir, Pai, por favor, venha estar na mente de cada um para que apenas o nosso pastor seja instrumento e para que o Senhor fale por intermédio dele. E que tudo quanto estiver a falar, Pai, por favor, possa trazer transformação nas nossas vidas. Que não seja apenas palavras que possam sair dele e que não possam trazer conversão nas nossas vidas. Pai, agora neste momento, por favor, queremos que paira o silêncio entre nós para que concentremos na sua palavra. Reconhecemos que somos falhos, mas queremos nos aproximar ao Senhor nessa comunhão que nós estamos a ter com Cristo. Pai, por favor, nos perdoa. É o que pedimos em nome de Santo Jesus. Amém. Muito obrigado, nosso ancião, pela oração. O momento é para nós agradecer à família por ter nos recebido mais uma vez. E também agradecer a presença da nossa querida irmã, desculpa, Beatriz, né? É a nossa visita de honra, a não ser que tenhamos mais outra visita de honra, além de... Você é de casa, filha. Também no estudo de hoje tem aqui a presença da minha família, né? Hoje o dia 1 de janeiro está a começar em grande. Então, que Deus abençoe a família e que o estudo de hoje possa renovar o coração e a mente de todos nós na verdade a respeito de quem é Jesus Cristo para nossas vidas. Então, sem mais delongas, creio que estamos em condições para apresentar o tópico de hoje. O tópico de hoje vai falar a respeito do grande conflito. Alguém já ouviu essa expressão, grande conflito? Já ouviram grande conflito? Ok, não? Nunca ouviu? Então preste muito bem atenção, porque é um assunto bem interessante. Bem, quando se fala de grande conflito, na verdade são duas coisas que devem ser levadas em consideração. O grande conflito é entre o bem e o mal. Sim, essa é a razão do grande conflito. O grande conflito envolve o bem e o mal. O que quer dizer que o grande conflito envolve dois caminhos, né? O caminho do bem e o caminho do mal. Porém, a primeira pergunta a se levar em consideração é onde começou a guerra entre o bem e o mal? A Bíblia responde essa questão em Apocalipse 12, versículo 7, que diz o seguinte: e houve batalha no céu. Então fica claro que o grande conflito entre o bem e o mal começou onde? Começou no céu, ok? Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Então tinha dois grupos. O grupo de Miguel com seus anjos e o grupo do dragão com os seus anjos. Vejam o desfecho desse conflito, de acordo com o versículo 9.
E foi expulso ou precipitado o grande dragão e Satanás. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Esse é o desfecho desse grande conflito, que começou aonde? No céu. Então, basicamente, o conflito começou no céu e envolvia Miguel e seus anjos e o dragão e os seus anjos. Então, se alguém perguntar para você onde é que começou o grande conflito, qual seria a resposta? Envolvia quantos grupos? Quais são? Mas o grupo do bem era formado por quem? E o grupo do mal? Maravilha, então estamos a começar bem. Sim, senhora. Nos interessa saber quem é esse dragão, ou Satanás, ou diabo, como a Bíblia apresenta. E por que ele se tornou Satanás? E por que ele se tornou diabo? Quais foram as razões dele ser transformado de um anjo bom para um anjo mau? E aí tá, como foi criado o anjo rebelde, ou diabo, Satanás? Como é que ele foi criado? E por que ele se exaltou contra Deus? Vamos começar a analisar devagarinho. Ezequiel capítulo 28, versículo 14, diz o seguinte: Tu eras querubim. Querubim é uma classe de anjos no céu, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. O versículo 15 diz que perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vê que Deus o criou perfeito, até que nele se achou pecado. E qual foi a causa de ele pecar contra Deus? O versículo 17 diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste tua sabedoria por causa do teu esplendor. As causas da rebelião dele no céu estão baseadas na formosura dele e no resplendor dele. Essas foram as duas causas de que levaram ele a se rebelar contra Deus. Agora, já entenderam por que ocorreu essa guerra no céu, né? É porque o anjo, de tão bonito que ele era, de tanto poder que ele tinha, ele decidiu se exaltar contra Deus. Então, o pecado surgiu tudo porque um anjo, olhando para ele mesmo, vendo tanta boniteza e poder que ele tinha, desejou se exaltar acima de Deus. E aqui tem um resumo básico. O anjo rebelde tinha sido criado perfeito, corrompeu-se por causa de sua glória e formosura. Então, se alguém perguntar por que o anjo bom se tornou em Satanás, se tornou em demônio, e se tornou diabo e se tornou dragão? Por que razão? Porque de querubim, anjo bom, se tornou um dragão, se tornou um demônio e se tornou um Satanás? Por que razão? Assim mesmo. O anjo foi criado perfeito, 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 que ele era tão glorioso e tão poderoso, que em vez de reconhecer que todo esse poder vinha de Deus, achou pensar que, com base nesse poder que recebeu de Deus, ele também poderia ser quê? Poderia ser também Deus. É exatamente o que diz essa pergunta. Qual foi o motivo da queda do anjo rebelde? Vamos lá ver. Isaías 14, versículo 12. Como caíste desde o céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. O versículo a seguir, 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Vejam só a intenção dele, por causa da formosura dele, por causa da glória dele. Vejam as intenções dele. A intenção dele é colocar o quê? Colocar-se acima de Deus. E o versículo a seguir, que é o versículo 14, deixa claro: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante
ao Altíssimo. Agora começa a ficar já bem claro que ele, olhando para a sua formosura, olhando para a sua glória, viu que também poderia ser quem? Podia ser Deus. Então, por que razão o anjo rebelde, por que razão esse anjo se rebelou contra Deus? Queria... Yeah. E quais foram as razões que lhe fizeram pensar que poderia estar acima de Deus e poderia ser igual a Deus? Yeah. A pessoa quando tem muito poder e quando é muito bonito, as facilidades de ele se corromper são maiores, sim ou não? Poder e lindeza são duas armas que podem se tornar perigosas para uma pessoa. Ele pode pensar que ele está acima de quem? De todos, sim, ele pensa que está acima de todos. E é exatamente o que aconteceu com esse anjo. Então tem aqui um resumo básico. O anjo rebelde queria a posição de Deus como governante, criador e legislador, e ser adorado e servido como, e a tudo isso olhando para a sua glória e seu poder. Quando a pessoa é bonita e ela tem poder, ela deve honrar a quem com esse poder e essa glória? A Deus. Agora, se ela deixar de honrar a Deus por causa do poder e da glória que lhe deram, o que vai acontecer com essa pessoa? E vai querer que as pessoas deem o que devem dar a Deus para quem? Para ele. Tudo que deve ser dado para Deus, ele vai pedir que seja para ele, por causa do eu, o egoísmo, a ambição. O eu, o egoísmo, a ambição atrai as coisas para mim, mas o amor me leva para aquele que é o Criador. O amor não é egoísta, o amor é doador, mas o egoísmo é que prende tudo para ele. Ele fica ao centro de tudo. Não presta atenção, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo, eu mesmo. Tudo fica para quem? É assim que esse anjo lá no céu está assim, queria tudo para quem? Para ele. Queria que ele fosse o centro exatamente de tudo. Mas no fundo, no fundo, as intenções do coração dele é querer ser quê? Querer ser Deus por causa do seu resplendor. Bem, agora nós precisamos entender como é que esse grande conflito que começou no céu entrou na terra. Por que esse conflito que começou no céu entrou na terra? Gênesis capítulo 2, versículo 16. Deus dá uma orientação depois de criar o homem, dizendo: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livre? Deus está a orientar. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus avisou quando criou o homem: olha, eu criei esse paraíso para ti, e importa que você coma de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque você vai quê? Você vai morrer. Deus avisou ou não avisou? Deus avisou. Porém, apareceu um estranho que trouxe ideias estranhas para levar o homem também a se rebelar contra Deus, de maneira que o conflito que já estava instalado no céu entrasse aonde? Na terra. Porque até o preciso momento em que o homem não tocou da árvore, tudo era quê? Tudo era perfeito, tudo estava bom, não havia conflito, não havia morte, não havia dor, não havia sofrimento. E Deus avisou que se você não quer morte, não quer sofrimento, é melhor não tocar da árvore, porque se você tocar da árvore, a dor, o sofrimento, tudo vai entrar aonde? Na terra, certo? Agora vamos lá analisar. Ora, a serpente, que foi o instrumento que Satanás usou, era mais astuta. Mas aqui a tradução não é para dizer astuta, é para dizer linda, bonita, ok? E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E o texto continua dizendo, então a serpente disse à mulher, certamente não
Uhum. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quem queria ser Deus? Satanás, certo? Quem queria ser Deus? Conseguiu? Foi expulso, certo? Agora, Satanás está a dizer que Adão e Eva, se comerem da árvore, vão se tornar quê? Deus. Na verdade, Satanás está a partilhar a ideia dele de ser Deus, sim ou não? Porque ele sabe que, na verdade, eles nunca seriam quê? Seriam Deus, apenas estariam a se rebelar contra quem? Contra Deus, e ele tomar o domínio da terra. Essa é a intenção dele. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aí está a imagem. O homem e a mulher comendo do fruto. Primeiro é a mulher que foi tentada pela serpente, depois a mulher levou para o marido. Consequência dessa, foram expulsos. Assim como Satanás queria ser Deus no céu, foi expulso. Satanás tentou o homem a se tornar Deus também na terra, foram o quê? Aí o conflito agora entrou aonde? Na terra. Vamos recapitular um bocadinho. Onde é que começou o conflito entre o bem e o mal? No céu. Depois o conflito entre o bem e o mal veio se estabelecer aonde? Na terra. Adão e Eva foram expulsos. Aí o conflito já está estabelecido. Então, quando nós desobedecemos a Deus, trazemos problemas na nossa vida, sim ou não? Trazemos guerra na nossa vida, sim ou não? Sempre que a gente desobedece a Deus, a gente traz problema e traz conflito na nossa vida, assim como Adão e Eva desobedeceram, e o problema também entrou na casa deles. Então não é bom desobedecer a Deus. Bem, até esse preciso momento, vamos agora entender como é que esse conflito afetou a todos nós. Por exemplo, como a queda de Adão afetou os seus descendentes? Já estão vendo a imagem, né? Esses são os descendentes de Adão e Eva. Se tornaram o quê? É por aí, vê. Vamos ver como é que esse conflito que se estabeleceu já aqui na Terra, como afetou o ser humano. Olha o que o versículo 24 de Romanos 1 diz. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Certo? Significa dizer que o homem se tornou corrupto. Essa palavra concupiscência é para dizer corrupção, ok? O homem se tornou corrupto. Assim mesmo que o pecado entrou na terra, o grande conflito entrou na terra, afetou diretamente a mente do homem, que o homem agora se tornou o quê? Corrupto. E tem mais. O versículo 26 mostra como é que essa corrupção foi afetando a vida social. Por isso Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. Deus criou homem e mulher, mas como o conflito se estabeleceu na terra, agora os homens casam a mulher com quem? Isso é corrupção. Isso é corrupção. Isso é a maneira como o grande conflito afetou. O versículo 27. Sim. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com... Assim, se tornaram corruptos. Essa é a maneira como o pecado afetou a mente e o coração de quem? Já viram que o homem agora mesmo se tornou mesmo corrupto? Corrupto. Quer dizer que a mente e o coração do homem agora já não são mais assim como antes, quando o pecado não estava estabelecido na terra, que é de servir a Deus, buscar a Deus. Agora os seres humanos mesmo decidiram se rebelar contra quem?
Quer dizer, tudo que é de Deus para eles não está certo. Vamos fazer o que nós mesmos queremos. A natureza humana tornou-se caída e corrupta, ou seja, tornou-se propensa a tendências e inclinações para fazer o mal e ser dominados pelo. Agora o homem é dominado pelo mal. Certo? Certo? Yeah. Tá mal. Agora vamos ver como é que o pecado também, o conflito aqui na terra, também afetou a própria terra, ok? Vimos como o pecado afetou a mente e o coração do homem, certo? Agora vamos ver como é que o pecado afetou a terra, ok? Romanos 8, versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que vocês acham? Afetou a terra ou não afetou? Afetou. O pecado afetou a mente do homem, afetou o coração do homem e também afetou o quê? A terra. A terra também ficou corrompida. A qualquer momento vamos ver um terremoto, destrói. Chuva torrencial, destrói. Enfim, uma série de catástrofes destrói. Isso tudo é porque o pecado já foi instalado aonde? A guerra foi instalada aonde? Tudo porque o homem decidiu desobedecer a Deus. Bem, será que é só problema, mais problema, não tem solução? Tem solução. Agora nós precisamos entender como Deus decidiu equacionar a situação. A pergunta é, por meio de quem Deus reverteu o quadro da queda do homem? Esse é o ponto. O problema está identificado. A crise é existencial. Agora, como Deus resolveu esse problema? Na vossa opinião, antes que eu leia o texto, como Deus resolveu esse problema? De que maneira Deus resolveu esse problema? Vamos lá confirmar. Vamos lá confirmar se a resposta está correta. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem o dom da graça e o do dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Por Adão entrou o pecado, mas por meio de Jesus entrou a justiça e a graça. Quando Adão pecou, o pecado entrou, começou a dominar. Mas a promessa de que Jesus viria para redimir o homem do pecado restabeleceu bem. Pecado entrou, mal. Para o mal não dominar tudo e todos, Deus fez a promessa de que quem viria? O bem entrou. Agora pense comigo. Na terra agora tem quantas forças? Quais são? Ok, a força do mal, quem é o general? A força do bem, quem é o general? Ok, então se você tem o bem e o mal lutando, bem Jesus, mal Satanás, lutando, a pergunta é, devemos escolher sim ou não? Devemos escolher entre o bem e o mal. Escolher o bem é escolher a Jesus. Escolher o mal é escolher a quem? Sempre que eu pratico o mal, estou escolhendo o mal, estou escolhendo Satanás. Mas sempre que eu busco fazer o bem, eu estou escolhendo a quem? A Jesus Cristo. Então, Deus decidiu resolver o nosso problema através de Jesus Cristo. Amém? Aqui tem a imagem que mostra o momento em que Deus equacionou o problema do homem. Essa imagem é a prova mais que certa de que não importa qual seja o tamanho do pecado do homem, o homem não precisa morrer em pecado, porque Deus decidiu que Jesus morresse no lugar do homem. Em outras palavras, todas as pessoas que forem condenadas é porque elas escolheram rejeitar quem? A Cristo. Sim. Porque o único que pode nos libertar do mal é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único que venceu o quê? O mal.
Nossa única chance de esperança para vencer o mal é Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo é impossível o homem vencer o mal. Né, Caçules? Fora de Jesus Cristo ninguém pode vencer o mal. Só no nome de Jesus nós podemos vencer o quê? O mal. Yeah. Agora eu tenho aqui algo para finalizar que todos vocês vão gostar. Quem são os guardiões nessa guerra entre o bem e o mal? Quem são aqueles que guardam? Os anjos? Vamos lá confirmar a resposta. Não são, porventura, todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que herdarão a salvação? Sim ou não? Sim. São os anjos. Sabe aqueles anjos que ficaram com Miguel? Miguel e seus anjos. Esses anjos que ficaram com Miguel são esses anjos que guardam todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, para que dragão e seus anjos não os toquem. Quando eu escolho a Jesus, os anjos bons ficam comigo. Mas quando eu escolho a Satanás, os anjos maus ficam comigo. Essa guerra é entre Jesus e Satanás. E nós temos que escolher. Todos os dias nós temos que escolher ou a Jesus ou a Satanás. Lembre-se que as nossas escolhas são feitas com base na obediência a Jesus Cristo, mediante sua palavra, ou na desobediência a Jesus Cristo, mediante sua palavra. Se eu desobedecer a Jesus, eu escolhi quem? Se eu desobedecer a palavra de Deus, eu escolhi quem? É automático. Então nós temos que escolher ou abrir o coração para Jesus e segui-lo e buscar o seu perdão, buscar a transformação do coração e a libertação do pecado, ou mantermos-nos no pecado. A escolha é nossa. Mas, porém, senhoras e senhores, um dia essa guerra vai terminar. O grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Um dia essa guerra vai terminar e todos nós, quer os santos como os ímpios, vamos reconhecer que Deus é amor. Momento é para perguntas e resposta. Microfone está aqui para qualquer pergunta, comentário. 2 perguntas? Sim. Primeira pergunta é quem era Miguel? Ou quem é Miguel? E a segunda, qual era o nome de Satanás antes de se rebelar contra Deus? Alguém pode responder essa pergunta, quem é Miguel? Quem pode responder a pergunta? Vai responder? Alguém? Sim, muito obrigado. O Miguel, conforme a pergunta, o Miguel é Jesus Cristo. Hum. Outra pergunta comigo? Qual era o nome de Satanás antes de se rebelar? O nome dele antes de se rebelar. Segundo o grande conflito, diz que, bem, há uma passagem que diz, pastora, que começa assim, Lucífero, não, era chamado de querubins. Lucífero era um dos querubins santo e incontaminado. Pois. Então, é Lucífero. Obrigado. Está conforme, né? Resposta correta. Miguel é Jesus Cristo.
Dragão, antes de dragão, o nome dele era Lúcifer. Sim, mais perguntas? Comentário? Sim? Desculpa, em algumas teses bíblicas na internet, eles dizem que essa expressão Lúcifer não existe na Bíblia. Há essa discussão. Sim, dizem que não existe na Bíblia essa expressão. Há essa discussão que essa expressão não existe na Bíblia, né? Eu tenho aqui uma Bíblia hebraica, e tem uma Bíblia aqui hebraica. Nós podemos vê-lo mesmo agora. Isaías capítulo 14. É o 14, né? Isaías 14. Vamos confirmar. Porque às vezes o problema é a tradução, ok? Isaías capítulo 14. E a versículo. Sim? Olha só. Sim, é o Isaías 14, só que eu estou a abrir outros livros em vez de entrar no Isaías. Isaías 14. O versículo 12. Yeah. Por exemplo, nessa minha tradução, essa Bíblia hebraica, aparece mesmo Lúcifer. Essa é a Bíblia hebraica mesmo. A palavra é Ben-Helel. E essa palavra Ben-Helel é mesmo hebraico, isso é a língua que foi escrita. Essa palavra Ben-Helel, ela, aqui o inglês traduz mesmo como Lúcifer. É mesmo Lúcifer. A palavra, ela é um substantivo masculino e ela se pronuncia Hel, Lalel, que ela é de uma origem de uma palavra que significa luz ou estrela da manhã. E a tradução aqui, o uso que se faz como recurso do uso como que se faz é Lúcifer, que é transcrito como sendo Lúcifer. E essa palavra, Lúcifer, segundo os estudiosos, é uma palavra que Jerônimo acho que é Jerônimo, que provavelmente, não, sim, a primeira tradução que o Papa pediu, acho que é Jerônimo, Orígenes, é Origem, está correto, que o Papa pediu que traduzisse a primeira tradução da Igreja Católica. Dizem alguns estudiosos que ele tinha um conflito com alguém que o nome dele era Lúcifer. Então ele traduziu esse texto com o nome de Lúcifer. Mas a palavra latina da tradução Lúcifer significa dizer luz, ou portador de luz. Então significa dizer que se o nome quer dizer estrela da manhã ou luz, traduzindo por Lúcifer, que também é do latim, significa luz, não mudou nada. Porque a palavra hebraica, a tradução correta seria luz. Só que o latim, a palavra para se referir também a luz é Lúcifer. Se você já viu algumas na Igreja Católica, quando se faz as cerimônias do quê? Eles falam o quê? Lúcifer. Eles usam a expressão Lúcifer para dizer que é anjo de luz, portador de luz. Mas aqui mesmo a minha tradução, Ben Halel, Ben significa sun, filho, e Halel significa luz ou estrela da manhã. Yeah. Estrela da manhã. Yeah, uns usam estrela da manhã, outros traduzem também Lúcifer, as outras traduzem a estrela da manhã, ou como é que é? Deixa eu ver a minha tradução aqui. A minha tradução, acho que usa a expressão estrela da manhã. Estrela da manhã, né? Sim, estrela da manhã. Minha tradução aqui. Sim. Vamos só ver como é que está a minha tradução. Está aqui. Antes de fazer uma pergunta. E Isaías 14, versículo 12. Oh, olha só, estou tão apreensivo que estava no Provérbios.
Sim, a minha tradução, como caíste do céu, o Lúcifer. A minha tradução tem o Lúcifer. Depois pega só o significado da palavra Lúcifer no latim. Yeah? Porque Lúcifer é a tradução que aparece na tradução de, acho que é Origem. É Origem ou Jerônimo, o que fez a primeira tradução da Bíblia Católica, que foi orientado pelo Papa. Yeah. Sim, pastora. Na verdade, a minha pergunta é o seguinte. Nós vimos, depois de Jesus ser crucificado, depois do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário, e nós vimos ali que a nossa salvação é mesmo aceitar, quer dizer, aceitar os mandamentos, primeiro aceitar ser batizado e aceitar os mandamentos. Mas muito antes, nós vimos também que o pastor falou do livre-arbítrio entre decidir o bem e o mal. Mas agora, esta forma de nós pensarmos de que a nossa mente é pecaminosa no sentido porque alguns ainda dizem assim, não, a nossa mente é pecaminosa. Significa que é pecaminosa no sentido de, ao fazer o mal, estaríamos a fazer algo normal e acharmos que se nós fizermos o mal, podíamos, eu até acho que podia colocar a pergunta como, pois, tendo a nossa mente pecaminosa e fazendo o mal, né? Fizemos o mal, a nossa mente é pecaminosa. Depois, um dado momento, nós vamos confessar, né? Fizemos o mal, nós sabemos mesmo que fizemos o mal, depois, um dado momento, vamos confessar. Mas essa forma de fazermos o mal e depois irmos confessar, vamos lá supor que seja uma, duas, três vezes e consecutivamente. Será que nas próximas vezes que formos sempre fazendo isso e pedindo perdão, será que Deus aceita o nosso perdão? Não sei se entendeu bem. Não, entendi. Tá bem, tá bem. Pastor, é mais ou menos isso, apesar que foi redundante. Bem, aqui na Bíblia. Oh, muito obrigado. Tá claro. Aqui na Bíblia, no 1 João. Quem tá riu, papá? Sim, 1 João, capítulo 2, o versículo 1 diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Yeah. O 1 João, capítulo 2, diz que essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso quer dizer que, pelo fato de o homem se tornar corrupto, caído, com tendências para fazer o mal, com inclinações para sempre escolher o que é errado e não o que é certo, Deus enviou Jesus Cristo para dar uma segunda chance ao homem de acertar na escolha. Agora, como a mente do homem já se tornou inclinada para fazer o mal, Deus dá várias oportunidades. E essas várias oportunidades são nos dadas em Jesus. Só que essas várias oportunidades, é preciso ter cuidado para não provocar a ira de Deus. Porque tem aqueles pecadores que não querem se arrepender e querem insistir no mal. Esses vão atrair a condenação divina. Agora, tem aquele pecador que está a lutar com as tendências carnais e constantemente está a buscar a Deus. Isso é o que Deus quer. O que continua lutando, buscando o perdão de Deus, e aquele que continua lutando para endurecer o coração ao perdão de Deus, são dois caminhos. O que está buscando o perdão de Deus, confessando, esse Deus o recebe e o ajuda a vencer. E é um passo de vitórias. Aquele que está resistindo o perdão de Deus, esse está se endurecendo cada vez mais e está atraindo a maldição de Deus. Agora, eu não sei quantas vezes nós precisamos pecar para Deus se aborrecer de nós e confessar. Quer dizer, peco, confesso, eu não sei. Mas o que eu sei que na Bíblia, em Mateus capítulo 19,
acho que é 19, que diz que quantas vezes você deve perdoar o teu irmão? 70 vezes 7. Se eu devo perdoar o meu irmão 70 vezes 7, então significa dizer que Deus é 70 vezes 7 vezes 7 mais ainda. Deus é que está mais disposto a nos perdoar quando nós reconhecemos do que o irmão. Então, acredito eu que a graça em Jesus Cristo cobre vários pecados, desde que você reconheça. Agora, o problema reside não está no facto de você pedir perdão toda hora. O problema reside, será que o teu pedido de perdão foi genuíno? É sim, foi verdadeiro? Esse é o ponto. Agora, quanto Deus pode nos perdoar, isso depende dele. Olha, aí também reside outra discussão, né? Reside outra discussão. Por exemplo, o caso da Bíblia. Na Bíblia há pessoas que foram perdoados só uma vez, nunca voltaram a cometer mais aquele pecado. Tem muitas declarações da Bíblia que Jesus diz, ela vai e não peque mais. E a Bíblia não faz mais registro. Só que essas pessoas foram seguindo a Jesus. Bem, quando é que quando que uma confissão é genuína? Primeiro, quando reconhece que aquilo que está a fazer é errado. Segundo, quando não tem medo de enfrentar as consequências desse erro. Terceiro, quando está disposto a reparar os danos criados pelo erro que você cometeu. Aí vai se dizer que não, ele não está arrependido. Agora, quando a pessoa não... O primeiro ponto que eu disse aqui já me passou. Disse 3 pontos. Quando a pessoa não reconhece, a pessoa pode até reconhecer, mas não está disposto a repor a legalidade, aceitando as consequências e restituir a situação, aí nós podemos ter claro que ele vai voltar a cometer. Vai voltar a cometer. Bem, existem situações de pessoas que estão envolvidas em determinados pecados que o lhe tirar daí envolve uma série de lutas. Por exemplo, pornografia, adultério ou prostituição. Existem pecados que são mesmo viciosos, que Deus não tira assim, no estalar de dedo. Se bem que há uns mesmo no estalar de dedo, há bêbados mesmo que no estalar de dedo, passou. Mas há outros, é uma série de luta até sair. Bem, esse é um processo que só Deus sabe como faz. Mas existem esses vícios que, mesmo que a pessoa confesse mesmo de verdade, ainda pode ser tentado a voltar a cometer. Mas desde que ele insista na confissão, insista em resistir o pecado, em fugir, vai chegar um momento que Deus mesmo, quando vai ver a luta dele mesmo, até um ponto dizer que não, filho, agora sim, sai. Porque há muitos de nós precisamos entender, experimentar o verdadeiro arrependimento. Não é só quando diz que estou arrependido, não. Você precisa experimentar a dor do pecado, a tristeza que o pecado traz, a paz que ele rouba. Quer dizer, entender qual é ofensivo e qual é maligno o pecado. Enquanto você não tem essa dimensão da compreensão do pecado, teu arrependimento não é genuíno. Então, por isso é que às vezes, muitas das vezes, Deus diz, não, Senhor, me liberta desse álcool. Quer dizer, no fundo, ele não está dizendo me liberta do álcool. Depois, nada. Mas está mesmo álcool mesmo. Qual é o problema que o álcool tem mesmo? Mas ele que disse-me, então Deus tem que lhe deixar ele experimentar que o álcool mesmo é que é. É mau. Então há uma série de situações aí que para nós como seres humanos, o bom mesmo é continuar a lutar. Sim? Não sei se isso é uma pergunta, mas vou só já falar. Tipo, não importa qual seja o pecado, né? Sim, não importa qual seja o pecado, seja ele pequeno ou grande, ele é o pecado. Então, neste caso, acho que eu que estamos sujeitos a pecar todos os dias.
Porque pecados a gente peca em pensamentos, em palavras e ações, não é? Então, ao longo do dia, às vezes, sem querer, a pessoa pensa algo de mal, não é? Contra a vontade, e isso também é pecado. Obrigatoriamente, a pessoa tem que ajoelhar e pedir perdão a Deus, quando reconhecer que fez aquilo, não é? Então, eu acho que, pá, pá, não? Na mesma questão, vou só reforçar um pouquinho. Quer dizer, não há maior pecado do que o outro. Aquele que adulterou chega a ser a mesma coisa do que aquele que ofendeu? Só existe gravidade do pecado, mas tudo é pecado. Só existe gravidade. Uns Só são mais existe. graves, sim. Os outros são menos graves. Então, nesse caso, Tudo dá para a condenação da morte. O grave mesmo é o adultério e matar. Esse mesmo aqui, mãe, quando acontece, mesmo até os próprios seres humanos mesmo não perdem juízo mesmo. Yeah, é por causa da gravidade. Yeah. Está na terra, Ah. a pena da morte Não, é grave, é grande. Imagina ainda No céu. É por aí. Bem, minha querida irmã, nós precisamos analisar o processo até que do pensamento, até que a pessoa peca. Porque nem tudo que você pensa, logo já é pecado, mesmo que seja mal. Assim, não é que logo você pensou algo mal que já pecaste. Não. Sim. Agora, note só o que o Tiago diz. Já temos 55 minutos. Note só o que o Tiago capítulo 1 diz. Tiago capítulo 1, o versículo 14 e o versículo 15. Diz assim: mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, ou desejo, ou paixão. Agora note algo interessante aqui. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado. Olhem só o processo. Havendo o desejo ou pensamento concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Vejam o processo. O processo é o pensamento. O pensamento, quando você estás a pensar e logo decide, vou fazer, pecaste. Mas enquanto você estás a pensar, ainda não. Mas desde o momento em que você pensa, não, vou fazer, você pecou. Esse é o processo. Estou vendo mais. essa situação já trouxe discussão uma vez aí no local. Reporta. Sim. Pastor, desculpa até interromper o pastor no vosso discurso. Pois, pastor, só que imagina só, eu estou a pensar, né? Vamos lá, vamos pensar no adultério. Eu estou a pensar, olho para uma irmã e essa irmã é bonita. Eu gostaria que eu estivesse com ela. Mas de repente a pessoa confessa, desculpa, mano. A pessoa confessa e não faz. Mas depois há uma outra pessoa que pensa assim, eu gostaria que fosse minha esposa, mas depois acaba de se envolver com ela. Essa pessoa que pensou primeiro não se envolveu e essa que pensou se envolveu. É a mesma coisa? Mas precisa ficar claro. Quando a irmã passa e você pensa, logo vem pensamento de se envolver com ela e você ainda não decidiu, não é pecado. É ainda pensamento corrupto, mas ainda não é pecado. É inclinação corrupta, mas ainda não é pecado. Quando é que se torna pecado? É bonita. Porque até aquele momento que o pensamento vem, você tem que lhe controlar, mas ele está aí, você tem que lhe controlar. O poder de decidir é que determina o pecado. Enquanto o pensamento estiver a flutuar, ainda é só tendência pecaminosa. Mas quando a vontade decide submeter-se a esse pensamento, aí você pecou. O pecado é escolha, quando você escolhe. Enquanto você ainda estiver
com o pensamento assim, enquanto você não escolher lhe parar, ele vai te levar a decidir a pecar. Esse é o ponto. Então, uma pessoa que olha para a irmã, o pensamento, assim que ele, não, vou se deitar mesmo com ela. Pecou. É o que Jesus disse. Se o teu olho te escandalizar, faça o quê? Jesus está falando isso do pensamento. Se o teu pensamento tiver a flutuar na ideia de se envolver com a irmã, faça o quê? Arranca já, não deixa esse pensamento flutuar. Logo, escolhe rejeitar esse pensamento. Porque se você lhe deixar ele fluir, vai decidir desejo de se envolver. Então, Jesus já deixou claro que tanto que se envolve, tanto que escolhe que não pratica, os dois pecaram. Só que mesmo se aquele que se envolveu, depois de se envolver, reconheceu, é perdoado como aquele que só pensou e decidiu, mas não se envolver. Todos os dois o perdão é o mesmo. Sim, todos o perdão é o mesmo. Mas não fez. E pediu perdão. Deus lhe perdoa também, assim como aquele que fez e pediu perdão, o perdão é o mesmo. Só que a gravidade é diferente. É isso que eu estou falando, a gravidade. O ato vai determinar a gravidade. Mas também essas pessoas descobrirem que você pensou sobre aquela irmã, a gravidade é diferente. Não, eu só pensei sim. Mesmo até inclusive, e eu concordo, conforme o pastor disse, que existe aqueles pecados, há pecados mais graves e há pecados menos graves. E eu assisti a uma pregação que dizia que pronto, nós entendemos que o templo, o nosso corpo é templo de Cristo, templo de Deus. E nós devemos dar graça ao templo de Deus. E nós temos que santificar o templo de Deus. E quando nós caímos no adultério, quer dizer que nós estamos a ofender a Deus. Pelo facto de nosso templo adorar, nós temos que ter este templo para a adoração de Deus. E quer dizer, é aí onde o pastor diz, se eu então este templo é que tem que adorar a Deus, está a se prostituir. Quer dizer que a pessoa está a sujar onde que o Deus habita, onde que o Deus deve ser dado a graça. Porque pecados relacionados com a sexualidade são pecados que ofendem o Espírito Santo, porque são pecados feitos no corpo. É basicamente isso aí. Mas, minha família, acho que tem alguma coisa que eu queria falar exatamente. Sim, em relação a Eva. A Eva, quando começou a dialogar com a serpente, é o computador. A Eva, quando começou a dialogar com a serpente, na medida que ela ia dialogando, ela tinha pecado? Ainda não. E quando a serpente, quando a Eva viu que a árvore era boa para se comer, desejável para dar entendimento, até esse preciso momento, a Eva já tinha pecado? Não. A Eva pecou quando escolheu tocar da árvore. Assim que ela escolheu tocar, nesse momento que ela escolhe tocar e comer, ela pecou. Quando ela tira e come, só consumou. Então o pecado acontece aonde? Quando a vontade se submete aos pensamentos pecaminosos, a vontade escolhe se submeter ao pensamento, pecou. Enquanto a vontade não escolhe submeter-se ao pensamento, ainda é tendência pecaminosa, tendência corrupta. Por isso é que ninguém será condenado por ter tendências corruptas. Todos nós seremos condenados por escolhermos submeter-nos à tendência corrupta. É a escolha. Meus amigos, aí sim, o grande conflito vai terminar com a volta de Jesus. Jesus Cristo vai voltar para terminar com esse conflito. Essa guerra começou com Jesus no céu e vai terminar com Jesus voltando nas nuvens dos céus. 1h03.
acho ser o suficiente para o estudo de hoje. Bem, fecha então. Sim, eu tenho um livro Grande Conflito para Crianças e lá explica mais ou menos o processo em que foi escrito a Bíblia. E lá nós vimos que a Bíblia passou por várias transformações. O que eu queria saber é se não alteraram nada na nossa Bíblia de hoje, porque nós vimos que os verdadeiros escritos da Bíblia ficaram com os romanos naquele tempo. Eles depois alteraram a Bíblia e fizeram uma Bíblia conforme eles queriam. Essa pergunta é do estudo anterior, né? É uma revisão básica. Essa pergunta vamos responder depois do. Yeah? Yeah. Vamos responder depois. Então, senhoras e senhores, foi um prazer ter vocês em nossa companhia. Agradecemos pela presença de todos. Aguardamos que na próxima segunda-feira voltemos a nos encontrar e na próxima segunda-feira vamos estudar sobre o tema das. Esse será o tema da próxima segunda-feira. Oh, ainda não coloquei? Próxima segunda-feira, esse será o nosso tema de estudo. Foi bom ter vocês em nossa companhia. Vou pedir à mamãe diaconisa que nos leve em oração. Assim mesmo, sentados, sem problema. Oremos. Querido Deus, querido Pai, que habita nas alturas dos céus, mil graças te rendemos porque o Senhor é o nosso pastor. A essas horas, ó Pai, acabamos de ouvir a Tua palavra. Queremos pedir, ó Pai querido, que de tudo quanto o Seu Filho, pastor, falou, que encontre o espaço suficiente nos nossos corações e que nos traga transformações e, ao mesmo tempo, possamos transmitir para aqueles que nunca ouviram falar da Sua palavra. Senhor amado, esta noite, ó Pai, queremos pedir, Senhor, que envie os Teus anjos magníficos que possam levar-nos, proteger-nos durante a noite. Proteja todas as crianças que estiverem aqui, juntamente a família pastoral, a família Ação, que ao regressarem a casa, que eles possam chegar bem e transmitir também à família. Senhor amado, são as bênçãos que nós nos suplicamos. O que não conseguimos, receberemos em doce, por amor de Jesus. Amém. Entrou bem.